Oi, terceira série, todo mundo bem em casa? Certinho, então. Hoje a gente vai para a aula de isomeria. Esse conteúdo é muito importante, ele é abordado em todos os vestibulares praticamente e muito abordado no Enem também. É um conteúdo bem legal, é fácil, vocês vão adorar. É um fenômeno caracterizado pela ocorrência de duas ou mais substâncias diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular, mas diferentes fórmulas estruturais. Esse fenômeno é explicado pela propriedade do carbono de fazer múltiplas combinações e é muito comum na química orgânica. Bom, se você não entendeu nada do que eu falei, deixa eu te dar uma ajuda. Fórmula molecular é essa, que tem a quantidade de cada átomo e a fórmula molecular é a representação espacial, ou como vocês gostam de chamar o desenho. Então, quando a gente tem a isomeria, o que acontece? Eu tenho várias moléculas com essa mesma fórmula molecular. Professora, mas como isso é possível? Aqui eu trouxe um exemplo do etanol com o metoximetano. Essas duas moléculas apresentam a fórmula molecular C2H6O. Porém, elas podem se representar como um álcool ou como um éter. Qual que é a diferença das duas? O álcool está com o O no final da molécula e o éter tem o O no meio da molécula. Professora, mas isso não traz diferença? Claro que traz. Primeiro, a primeira diferença já foi citada, né? Que é a função orgânica. Os dois possuem funções orgânicas diferentes. E muda todas as propriedades físicas da molécula. Olha só, o etanol é um líquido incolor, ferve a 78,5 graus Celsius, apresenta certa reatividade e é infinitamente solúvel em água, ou seja, é muito solúvel em água. Já o éter, o metoximetano, é um gás incolor, liquefaz somente a menos 23,6 graus Celsius, possui reatividade muito baixa e é pouco solúvel em água. Olha a diferença que ocasionou, entre aspas, só trocar o oxigênio de lugar, fecha aspas. Apesar de possuírem a mesma fórmula molecular, ou seja, os mesmos átomos na mesma quantidade, eles apresentam estruturas diferentes e, como consequência, as suas propriedades químicas e físicas são bem distintas. Dizemos então que esses dois compostos são isômeros entre si. Essa palavra vem do grego. Iso significa mesmo e mero significa parte, ou seja, isômeros referem-se a partes iguais. A primeira pessoa que descobriu a isomeria foi o químico sueco Berzelius, que acreditava na teoria da força vital. Essa teoria, para quem não lembra, dizia que todas as substâncias orgânicas eram produzidas somente por organismos vivos, vegetais e animais. Sendo assim, elas jamais poderiam ser sintetizadas em laboratório. Por isso, até então, a química orgânica era definida como o estudo dos compostos oriundos dos organismos vivos. Teoria que caiu há muito tempo, né, gente? Porque o que a gente mais estuda em química orgânica hoje em dia são os plásticos, né, os polímeros. Em 1828, quem desmentiu essa história foi um químico alemão, de sobrenome Wöhler, que estudou com Berzelius, o que descobriu a isomeria. Ele desmentiu a teoria ao produzir a primeira substância orgânica em laboratório, a ureia, por meio do mineral cianato de amônio. Se você está achando essa história familiar, é porque você prestou atenção na minha aula. A gente estudou isso no começo do ano. Bom, aqui está a síntese, né, do cianato de amônio se transformando em ureia. O Wöhler verificou que o cianato de amônio e a ureia eram compostos com propriedades químicas e físicas totalmente diferentes, mas ambos possuíam a mesma fórmula molecular, NH4OCN. Berzelius e Liebig propuseram corretamente que isso se dava porque a disposição dos átomos desses elementos em cada composto era diferente. Daí em diante surgiram cada vez mais casos de substâncias isômeras. Por que eles propuseram corretamente?
Porque, novamente, qual que é a diferença dessa substância para essa? A organização dos elementos. Ou se você quiser comparar aqui embaixo, né, que está a estrutura certinha. Qual que é a diferença? Como os átomos estão organizados. Os elementos são os mesmos, porém, estão organizados de maneira diferente. Essas substâncias isômeras podem se enquadrar em dois tipos de isomeria: a isomeria plana ou constitucional ou a isomeria espacial ou estereoisomeria. A isomeria plana ou constitucional tem dois tipos: estática e dinâmica. Dentro da estática temos três isomerias: isomeria de função, isomeria de cadeia e isomeria de posição. E dentro da isomeria de posição temos a metameria. E na isomeria plana dinâmica temos a tautomeria. Agora, se a isomeria for espacial ou a estereoisomeria, temos a geometria cis e trans, né? E ainda a isomeria espacial óptica. Professora do céu, é muita coisa. Calma, respira. Vamos para um esqueminha para facilitar a sua vida. Segue o fluxograma, que é sucesso. Temos aqui compostos diferentes. Verificamos se a fórmula molecular de cada um deles. Se os dois tiverem a mesma fórmula molecular, eles são isômeros. Ótimo. Agora, como é que eu vou saber se é isômero plano ou isômero espacial? Se eles forem diferenciáveis por meio da fórmula estrutural plana, eles são isômeros planos. Se eles não forem diferenciados pela essa fórmula estrutural, eles são isômeros espaciais. Certo? Professora, eu não sei o que é fórmula estrutural plana. Então, aqui eu trouxe o exemplo. Fórmula estrutural plana é tudo isso que a gente desenhou esse ano de 2020. Todas essas moléculas que vocês fizeram a fórmula estrutural. Então, aqui temos minha molécula F e a molécula F. Essas duas moléculas possuem a mesma fórmula molecular. Pode conferir aí. Qual que é a diferença entre as duas? O átomo de carbono. Esse átomo de carbono da E está aqui na F. Então, eles são isômeros. Diferenciei pela estrutura plana? Diferenciei pela estrutura plana, ou seja, é isomeria plana, que é o nosso primeiro objeto de estudo dentro dos casos de isomeria. Então, bora lá estudar essa isomeria plana e suas subdivisões. Então, como já foi dito, a isomeria plana acontece quando as moléculas possuem a mesma fórmula molecular, mas diferenças em sua fórmula estrutural. Essas diferenças podem ser os grupos que representam as funções orgânicas, como o exemplo do álcool e do éter, cadeias carbônicas diferentes, como saturado ou insaturado, ou seja, se possui ligação dupla ou não, ou tripla, né? Homogênea ou heterogênea, normal ou ramificada, aberta ou fechada. Fazendo um parênteses para lembrar aqui, homogênea ou heterogênea. Heterogênea é quando possui o heteroátomo. O que é o heteroátomo? É um átomo diferente de carbono ou hidrogênio na cadeia orgânica principal. Ou ainda apresentam componentes em diferentes posições, como ligação dupla no carbono 2 e no outro isômero está no carbono 3. Mesma coisa para ligações triplas. Ramificações apresenta um radical metil no carbono 5 e o outro isômero, o radical metil está no carbono 2. Ou grupos funcionais, em diferentes posições também. Por exemplo, no álcool, o OH no carbono 3 e no outro isômero no carbono 7. Certo? A isomeria plana ela é subdividida em 5 classes: a isomeria de cadeia, a isomeria de função, a isomeria de posição e a isomeria de compensação. São as 4 subdivisões, né, de isomeria que são estáticas. A isomeria de compensação ela é bem polêmica porque ela é vista também por muitos como uma isomeria de posição. Vocês vão ver por quê.
e ela também pode ser chamada de metameria. E a quinta subdivisão de isomeria é a tautomeria, que é uma isomeria dinâmica. Então, quais são as 5 subdivisões da isomeria? Isomeria de cadeia, isomeria de função, isomeria de posição, isomeria de compensação ou metameria e a tautomeria, que é a única dinâmica. O primeiro caso que vamos estudar é a isomeria plana de cadeia. Essa isomeria acontece quando os isômeros, ou seja, os compostos de mesma fórmula molecular, pertencem à mesma função, mas apresentam diferentes tipos de cadeia. A dica, né? Se é de cadeia, o que diferencia as moléculas? A cadeia. Aqui trouxe como exemplo o C4H10. No primeiro exemplo, ele está numa cadeia aberta. Perceba que a cadeia tem começo e final, tem 2 pontas. Aqui, ela já tem 3 pontas, 1, 2, 3, mas continua com 4 carbonos. Então, no butano, que é esse composto, a cadeia é aberta, e no metilpropano, que é esse segundo composto, ele possui uma cadeia ramificada. A diferença entre os dois compostos, então, está na cadeia. Um tem cadeia aberta, o outro tem cadeia ramificada. Porém, os dois possuem a mesma fórmula molecular. São o mesmo composto? Não, são compostos diferentes. Por quê? Porque esse é o butano de cadeia aberta e esse é o metilpropano de cadeia ramificada. A segunda isomeria é a de função. Se é isomeria de função, o que vai diferenciar os compostos? Isso, a função. São compostos de mesma fórmula molecular que apresentam funções diferentes. Aqui, como exemplo, o C3H6O. Aqui temos uma molécula com 3 carbonos e a dupla O na ponta. E aqui temos 3 carbonos e a dupla O na metade da cadeia carbônica. Qual é a sua função à sua direita? Uma cetona. E à sua esquerda temos um aldeído. Então, pode contar. Os dois possuem a mesma quantidade de carbono e a mesma quantidade de hidrogênio. De oxigênio, é óbvio, né? Que a gente está vendo de cara que cada um possui um. Mas a sua função orgânica é diferente. São os mesmos compostos? Não, só possuem a mesma fórmula molecular. A função orgânica é diferente, portanto, possuem características totalmente diferentes. Na isomeria de função, os casos mais comuns de acontecer são entre álcool e éter, aldeído e cetona, como no exemplo, ácido carboxílico e um éster, e álcool e fenol. São os casos mais comuns de acontecerem, são com essas funções quando comparadas juntas. A terceira isomeria é a isomeria plana de posição. Os isômeros pertencem à mesma função e têm o mesmo tipo de cadeia, mas apresentam diferença na posição de um grupo funcional, de uma ramificação ou de uma insaturação. Ou seja, isomeria de posição. O que vai estar diferente? A posição de alguma coisa. Você vai ter que analisar a molécula. Aqui eu trouxe o C6H13. Olha aí rapidinho. O que você vê de diferente? O radical. O radical na primeira molécula está no carbono 2 e na segunda molécula está no carbono 3. Nossa, professora, mas até isso causa alteração? Sim, até isso muda as propriedades de uma molécula. Qualquer coisa que você fizer com a molécula, você vai estar alterando qualquer coisa dela. Por isso que a isomeria é tão importante ser estudada. Então, a de posição aqui, a diferença está no radical metil. Na primeira molécula à sua esquerda, o metil está no carbono 2 e na sua direita está no carbono 3, certo? Podia ser uma ligação dupla, por exemplo. Se tivesse uma ligação dupla no carbono 4 à sua direita e uma ligação dupla no carbono 3 à sua esquerda. Já seria uma isomeria de posição também. Por quê? Porque a ligação estaria em lugares diferentes.
O quarto caso, isomeria plana de compensação ou metameria. Agora vocês vão entender por que muita gente fala, inclusive químicos importantes falam que não passa de uma isomeria de posição. Porque a diferença entre esses isômeros é a posição do heteroátomo. Os isômeros pertencem à mesma função, têm o mesmo tipo de cadeia, mas apresentam diferença na posição de um heteroátomo. Professor, então por que você está trazendo? Bom, porque o Enem já cobrou isomeria de compensação, porque muita prova pode falar esse nome metameria e você precisa saber. O que é a diferença? A diferença é onde o heteroátomo está localizado. Aqui eu trouxe como exemplo o C5H13N. Pode contar, as duas moléculas, tanto a da direita quanto a da esquerda, possuem 5 carbonos, 13 hidrogênios e 1 nitrogênio. A diferença é que se a gente numerar a cadeia carbônica, à sua esquerda, o nitrogênio está depois do carbono 2, e se a gente numerar a da direita, ela está depois do carbono 4. Mas você nem precisava fazer isso. Você batendo o olho, você vê que o nitrogênio está em diferentes posições nas duas moléculas, que é a mesma molécula, só o nitrogênio que trocou de lugar. A tautomeria ou isomeria dinâmica é um caso particular de isomeria de função, no qual os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico em solução. Os principais casos de tautomeria envolvem compostos carbonílicos. Ao preparar uma solução de aldeído acético, uma pequena parte transforma-se em etanol, o qual, por sua vez, regenera o aldeído, estabelecendo um equilíbrio químico em que o aldeído, por ser mais estável, está presente em maior concentração. Aqui é o primeiro exemplo que eu trouxe. O aldeído é a sua molécula à esquerda e o enol a molécula à direita. Eles estão em equilíbrio. Porém, observa essa seta de baixo. Ela está bem maior. Significa que o equilíbrio está deslocado para o lado do aldeído. Isso dá a entender que a quantidade de aldeído é superior. Como a seta é bem maior, é muito superior à quantidade de enol. Isso se deve ao fato do caráter ácido do hidrogênio do carbono 2 do aldeído ser menor que o caráter ácido do hidrogênio do grupo hidroxila do enol. Assim, o aldeído libera hidrogênio com menor intensidade que o enol, e a reação ocorre mais intensamente para a esquerda, ou seja, no sentido de formação do aldeído. Nesse exemplo, o equilíbrio é chamado de aldoenólico, pois aconteceu entre um aldeído e um enol. Mas também existem os equilíbrios cetoenólicos, que ocorrem entre cetona e um enol, que é esse segundo exemplo, cetona e enol. O cetona, o seu composto à esquerda, e enol, o seu composto à direita. A seta, vamos observar a seta do equilíbrio químico, ela está bem maior para o lado da cetona. O que significa? Que a quantidade de cetona é muito maior do que do enol. Mas ainda existe um pouquinho de enol em solução, certinho? Então, sempre que falar em isomeria dinâmica em provas, Enem, vestibular, qualquer lugar, o que você vai pensar na hora? Tautomeria. Falou em equilíbrio junto com isomeria, pode ficar esperto que pode ser tautomeria também. É bem importante lembrar desses dois nomes, equilíbrio aldoenólico e equilíbrio cetoenólico. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos fazer uns exemplos. Os dois compostos CH3O, CH3 e CH3COH, H2, demonstram que caso de isomeria? Bom, primeiro caso citado aqui, né? Qual é essa função orgânica? É um éter. Por quê? Porque o oxigênio está no meio da cadeia carbônica. E qual é essa função orgânica? É um álcool, porque tem OH ligado diretamente à cadeia carbônica. Então, qual que é a diferença entre as duas moléculas? A diferença é que a primeira molécula é um éter e a segunda é um álcool. Então, a diferença entre as duas é a função. Então, vai ser qual caso de isomeria? Isomeria de função, letra D.
O ciclobutano e buteno 2 são isômeros. Bom, aqui não deu nenhuma fórmula, né? Nem molecular e nem estrutural. Então, vamos ter que desenhar. Então, desenhei aqui. A molécula de cima é o ciclobutano e a de baixo é o buteno 2. Qual que é a diferença aparente entre esses dois compostos? A cadeia, né? A cadeia do ciclo, como o próprio nome já diz, né? É um ciclo, é fechada, e a do buteno 2 é aberta. Então, a diferença está na própria cadeia, portanto, letra D, cadeia. Precisava desenhar? Não precisava, gente, porque ciclo butano. Ciclo, falou ciclo é cadeia fechada, buteno 2, cadeia aberta. Não precisava nem desenhar, né? Mas é sempre bom desenhar para tirar a dúvida, ter a certeza. A letra certa também é letra D, cadeia. Então é isso, terceira série. Qualquer dúvida, chama lá no grupo e até semana que vem.